que é, vamos ser sinceros aqui, o ponto inicial, um absurdo, que um time tenha que jogar um jogo decisivo desfalcado porque a data FIFA está colada. O Landim entrou com um pedido na CBF para que houvesse a modificação para ser jogada para o fim de semana. A CBF começou a analisar, nesse primeiro momento vazou a informação, aí o Corinthians já começou a reclamar, dizendo que estava tendo um prejuízo e tal, não sei o quê. Eu ainda não consegui entender qual o prejuízo do Corinthians, a não ser que o Flamengo vai jogar inteiro. Eu não consegui perceber qual é o grande prejuízo do Corinthians, porque eles colocaram na nota, mas eles não explicaram qual é o prejuízo deles. Só disseram lá, não, vamos ter um prejuízo, ter um excesso de competições. Qual é o prejuízo? O Corinthians vai poder jogar com os seus titulares também na semifinal. E aí, a CBF teve uma aprovação da Globo, teve uma transferência do jogo da Comebol, que é da Sul-Americana do Corinthians, para quinta-feira que vem, o que dá mais tempo para o clube, ainda em cima disso. E aí, a CBF decidiu por preservar a Copa do Brasil. O que ela fez? Mesma coisa que ela fez anteriormente, quando ela rejeitou um pedido do Flamengo em relação ao brasileiro. Se você for pensar lá atrás, o Flamengo queria transferir todas as datas, trocar a Copa do Brasil com o brasileiro, no meio da Copa América, e privilegiar o brasileiro. A CBF não quis, porque ela privilegia a Copa do Brasil, que é a competição dela. Isso não tem nada a ver com o Corinthians ou o Flamengo. Ela privilegia a competição que é dela, que ela organiza, o brasileiro ela organiza, mas ela considera como uma outra competição secundária. Então ela fez a mesma coisa, preservou a Copa do Brasil de forma atabalhoada, podemos dizer, porque já era para ela ter feito isso muito lá atrás, não ter nem feito essa tabela grudado com 2. Mas o que ela fez, a atitude lá, você olha o regulamento da Copa do Brasil, diz lá que por situação excepcional a CBF, a diretoria de competição, pode alterar. Vasco, perguntei aqui no nosso colega Bruno Braz, ele confirmou que o Vasco está cogitando ir à justiça, justiça desportiva, é comum para voltar, para reverter, e o Corinthians também estava nisso, a Marília falou num vídeo dela, só que o diretor jurídico do Corinthians agora pediu demissão, então tem que ver se eles devem fazer de qualquer jeito, né? Que é só arrumar um advogado e fazer. Então vai ter essa discussão. Agora, pelo que eu olhei aqui do regulamento, o regulamento da Copa do Brasil tinha essa permissão. O Vasco usa um regulamento geral de competições, para dizer que um clube não pode pedir para alterar o jogo por conta de convocação. Isso está no regulamento geral de competições e também porque só o clube mandante, teoricamente, poderia pedir a alteração. No final das contas, a decisão é da CBF, não precisa ter aprovação de outro clube, né? Ela analisa, e ela analisou nesse caso aí, que favorecendo a Copa do Brasil, como ela já tinha feito anteriormente, quando ela rejeitou o pedido do Flamengo e de outros clubes de alteração na tabela. Sinceramente, eu vi hoje, por exemplo, na live mais cedo, o Juca Kfouri falando que estão rasgando o regulamento e tal, não sei o quê. Eu já vi zilhões de alterações dessas de datas para você preservar um ou preservar o outro, e nesse caso está preservando que tenha mais jogadores em campo, tanto do Atlético Mineiro quanto do Flamengo, quanto do Corinthians também, o Félix Torres, né? O Vasco eu acho que não tem tantos convocados, mas enfim. Agora, o Vasco e o Corinthians estão no direito deles de defender o que eles querem, que é basicamente jogar contra times desfalcados. É isso que eles estão defendendo, no final das contas. A postura deles é postura de espertalhões, no pior sentido do termo. Espertalhões. Nós vamos nos dar bem porque o Flamengo vai ficar sem 5 ou 6. Pô, isso não tem nada a ver com uma postura desportiva. O Corinthians não será prejudicado em nada, a não ser no fato de não poder ser esperto e enfrentar um Flamengo esfacelado. Eu dificilmente elogio a CBF, mas nesse caso a CBF agiu muito bem. E o que o Corinthians e o Vasco estão fazendo é chorar. Vai chorar na cama, que é lugar quente. É absolutamente ridículo, né? Essa postura. Renato, mas é direito deles também, é direito tanto do Corinthians quanto do Vasco entrar com as suas reivindicações, eles entendem ali. Analisando aqui, eu não consigo ver o prejuízo. Só o fato deles jogarem contra times mais inteiros. Mas é direito deles, e a justiça questionar. Mas é um direito ridículo. É um direito ridículo, né? O cara está pedindo para ser beneficiado por um mandato da FIFA. Aí o Juca diz, não bota em campo. Ótimo, não bota em campo. WO 3-0. Pronto. O Flamengo já vai se classificar na Copa do Brasil com o Felipe Luiz, independentemente do resultado da ida. Ninguém acredita que o Corinthians vai meter 3-0 no Flamengo no Maracanã, né? Toma 3-0 na volta, está resolvido. É chororô, sem vergonha.
Entendeu? Coisa de gente pequena, me desculpe. Renato, minha última pergunta antes de te liberar. Michael voltando para esse jogo contra o Corinthians, você já colocaria ele como titular ou ainda preserva, porque está voltando agora de um longo tempo sem jogar? Bom, eu iria com calma com o Michael, né? Mas botaria ele no jogo contra o Corinthians, mas de repente só 45 minutos, tá? Porque a experiência anterior foi desastrosa, né? Mas é um jogador importantíssimo. Se voltar bem, eu acho que tem que jogar. Agora, confesso a vocês, não me surpreenderei se o ataque do Flamengo com o Felipe Luiz for Bruno Henrique e Gabigol. Não estou dizendo que era o que eu escalaria, mas não me surpreenderei. Vamos ver, o Felipe Luiz define o time amanhã. Renato, o Frank falou aqui uma pergunta que eu tenho certeza que você também vai sentir saudade desse personagem. Não deixaram o Titinho no clube para continuar seu curso de técnico? Você vai ser o maior, a pessoa que mais vai sentir saudade do Tite e da comissão toda do Tite. E Obrigada, do Titinho. Renato. Valeu. Beijo, Luísa. Tchau. Alexandre, tchau. Até semana que Rodrigo, vem. até a próxima semana que vem. Tá, Valeu. até mais. Tchau. Vamos seguir aqui com a nossa live. A Maria falou: vão queimar o Felipe Luiz. Uma pena. A galera tá participando aqui, tem muita gente com a gente aqui. Deixem seu like também, porque ajuda a gente, já divulga a nossa live para outras pessoas. E também os votos na enquete, que eu vou ver o resultado aqui quando a gente estiver indo para a reta final. Bom, os jogos da Copa do Brasil, no final das contas. Quarta-feira agora, dia 2, depois dia 19 de outubro, o Flamengo enfrenta o Corinthians fora de casa para definir essa vaga para a grande decisão. Quem passar enfrenta o vencedor de Vasco e Atlético Mineiro. A decisão do Vasco e Atlético Mineiro vai ser em São Januário. Com relação aos convocados do Flamengo, o Gerson já está convocado pela seleção brasileira, mas eu acho que dos males o menor também, porque o Léo Ortiz estava na lista, o Fabrício Bruno estava na lista, o Ayrton Lucas está na lista, todo mundo, um monte de gente na lista. A Arrascaeta, Varela, De La Cruz e Pulgar devem ir para as seleções, essas seleções só vão divulgar a convocação um pouco mais perto, geralmente é assim que elas fazem, e aí, mas o Flamengo já espera perder esses jogadores. Minimizou um pouco com o Gerson, né, Alexandre? Mas ainda assim é um impacto grande para essa sequência aí de temporada, porque é um trabalho, o Felipe Luiz vai ter esse tempinho aí a mais, quem sabe, para, enfim, não que ele precise se entrosar com o Gerson, por exemplo, mas para, enfim, ter mais tempo ali para treinar com eles e para entender qual o esquema que ele prefere jogar. O De La Cruz, por exemplo, que não está muito bem, seria um momento, um período importante para ele também. Você tem a data FIFA numa reta final de temporada. A gente está falando muito aqui da Copa do Brasil, mas o Flamengo está no G4 do Brasileiro com um jogo a menos ainda. Então, assim, é um momento de talvez você tentar engrenar um time que realmente não conseguiu engrenar pós-carioca ali, vamos dizer assim. E aí você perde os caras que são titulares, o seu trabalho, de fato, ele vai ter esse tempo de treino, mas vai ter, né, com talvez um time alternativo. E aí, assim, é claro que tem esse prejuízo. Você citou aí nomes que são importantes, apesar de rendimentos, a gente pode debater aqui desempenhos recentes, mas é claro que são caras que são hoje tidos como titulares. Então, o Felipe Luiz tem esse tempo que é favorável, mas ao mesmo tempo, muito provavelmente, com jogadores importantes ausentes. Então, ele vai ter que entrosar aí com quem tem e preparar o time, tentar passar para quem vai trabalhar com ele nesse período a filosofia de trabalho dele, porque, mais uma vez, tem a semifinal da Copa do Brasil, mas, apesar da distância, o brasileiro está aí, ainda tem algumas rodadas, alguns pontos, é possível, né? Está no G4, a vitória de ontem foi importante para isso, tem um jogo a menos, então tem essas duas frentes aí para trabalhar ainda o Felipe Luiz. O Flamengo que teria, agora que não está mais na Libertadores, pode ter aí essa semana de Libertadores para talvez fazer esse jogo contra o Internacional, que está pendente. E, enfim, as semifinais de Libertadores são na semana de 23 e 30 de outubro. Pode ser que a CBF marque, ainda não está marcado o jogo, mas seria um espaço no calendário para que o Flamengo não precise jogar durante a data FIFA também. Enfim, jogar desfalcado e tudo mais. O Carlos está perguntando se você tem Blue Sky, Rodrigo, porque ele te seguia no Twitter e agora ele não consegue te achar no Blue Sky. Não entrei em nenhuma outra rede social. Eu tenho o Instagram lá, mas está, digamos assim, eu estou usando pouco, inclusive, porque tem uma torcida aí que está meio agressiva, digamos assim, no meu relacionamento. Mas só você entrar no blog do Rodrigo que dá para ver todas as notícias que ele vou pensar no assunto aí. Vamos ver o que o Alexandre de Moraes vai fazer com o Twitter posterior.
Mas, o Luiz, a história do jogo aí do Internacional, o plano da CBF era esse, de entrar, se tivesse um eliminado, de usar, como o Inter também não está em nenhuma competição sul-americana, certamente vai ser utilizada a data da semifinal da Libertadores, vai ser utilizada para recompor esse jogo aí do Internacional. E aí a gente vai ver se o Flamengo de fato está nessa briga do Brasileirão ou se vai sair de vez dos Agora, vocês não estão concorrentes. curiosos para ver a atuação do Arrascaeta e do De La Cruz na data FIFA? Eu vou até assistir os jogos do Uruguai nessa aí para ver como é que vai ser o preparo físico, a corrida deles, né? Se de repente vão dar uma turbinada ali naquele preparo físico que não temos visto por aqui, se vão começar a acertar passe, né? Se de repente sob Bielsa vai ter uma atuação diferente aí, que os últimos 3 jogos, pelo amor de Deus, os 2 craques milionários aí, hein? Haja paciência, hein? É verdade, não foram bem em nenhum dos jogos também, tá complicada a situação, né? Digamos assim. Vamos falar um pouquinho de eleição. Hoje é o último dia para os candidatos inscreverem as chapas. Ainda tem até o dia 11 para homologar as chapas de fato, para a gente saber quem é que vai concorrer nessa eleição. Mas tem muita gente já escrevendo as chapas hoje. O Maurício Gomes de Matos já inscreveu, o Valim também foram os primeiros ali a inscrever as chapas. O BAP inscreveu hoje mais cedo, o Delair também já fez a inscrição. O Dunch vai oficializar hoje, ainda se é que já não oficializou, porque Mas a quando a gente assessoria dele tinha mandado entramos, aqui dizendo que ele ia inscrever hoje, né? seria Obviamente que hoje, ia inscrever. Mas eu não sei se nesse meio tempo aqui da live ele já oficializou. Até a gente entrar aqui não tinha, mas a expectativa é que seja hoje agora à noite também. Muitos assuntos, né, E ia ser o lançamento da chapa hoje, né? Do Seria Dunch, o hoje. lançamento seria hoje, aí na sexta-feira, enquanto estavam essas decisões ali sobre fica, não fica de Tite, como é que vai ser analisado o futuro pós a eliminação da Libertadores, decidiram postergar para dia 14 de outubro o lançamento da chapa do Rodrigo Dunch. E aí, Alexandre, ainda pode mudar o cenário, porque, enfim, as chapas têm que ser homologadas ainda. Não necessariamente são esses os nomes que vão concorrer no dia 9 de dezembro, né? Você inscreve a chapa, depois você tem todo um trâmite ali de reunir assinaturas, né, e tudo mais. Então, é claro que a inscrição de chapa é um primeiro passo, mas até ali o dia 11, as chapas para serem homologadas, ainda tem alguma água para rolar debaixo dessa ponte. É claro que os bastidores, principalmente quando o futebol está turbulento, os bastidores ficam ainda mais, ano de eleição. Acho que o Luiz e o Rodrigo sabem muito bem disso, quem acompanha aí a eleição do Flamengo há algum tempo sabe. Então, tem algumas coisas ainda para acontecer. Não necessariamente são esses que vão para a urna, mas é uma eleição que está ali bem acirrada e a coisa pode se desenhar aí daqui a algum tempinho. Olha, Alexandre, me tira uma dúvida, se você souber, obviamente, porque eu admito a minha ignorância aqui. Na inscrição de chapa, ele já tem que botar os associados preenchendo as prerrogativas para ser candidato, assim, porque tem que ter um número de beneméritos, tem que ter um número de sócios patrimoniais, enfim, tem umas cotas lá para serem preenchidas de cada chapa. Já tem que estar inscrito hoje ou eles colocam depois a assinatura? Até onde eu sei, a discussão para inscrição, eu acho que sim, porque a gente estava perguntando algumas chapas que não estavam inscritas ainda, e o que estava nos falando é que poderia ter uma discussão da ordem dos nomes. Então, assim, acredito que hoje você se inscreva, mas para homologar, de fato, para acontecer aquela triagem e bater com isso aí que você está falando, acho que é até o dia 11. Mas acho que hoje você tem que fazer uma indicação, porque o que tinha nos passado algumas chapas era sobre debate de nomes. Aí até o dia 11, se tiver algum problema, as chapas podem recorrer e tal, para até o dia 11 estarem aptas ali a disputar a eleição, mas, enfim, já vai se encaminhando aí para entender. Alguns candidatos ainda podem deixar, né, a disputa ali para apoiar outros, enfim. Jogo eleitoral, a gente sabe que isso se movimenta muito. Tem até dezembro também, né? A eleição é só no dia 9 de dezembro, que vai ser uma segunda-feira. A gente já falou aqui sobre a discordância que deu essa questão da data de ser segunda-feira. Mas, enfim, o Flamengo também vai estar em reta final de Brasileirão. Não vai ter a Libertadores para disputar, mas o Brasileirão acaba ali no fim de semana anterior, se eu não estou enganada, né? Dia 7 e 8 de dezembro, ele deve ser a última rodada do Brasileirão. O Gustavo Bruno, que é o maior fã do Jorge Jesus da história do mundo, tá aqui falando sobre o Jorge Jesus. E aí vamos ver, né? O nome dele sempre vai surgir, acho que só ano que vem. Como a gente já falou aqui da outra vez, muito difícil a situação do Flamengo para trazer o Jorge Jesus. Já teve esse debate antes, né? Vamos ver, de repente, com a eleição, o candidato que vier vai querer falar de Jorge Jesus de novo.
Não sabemos. Ano eleitoral é sempre bem dinâmico e bem emocionante, né? Esse Muita é coisa um para desafio que a gente acontecer. estava debatendo do Felipe Luiz, né? De você ter, no caso, o interino, e também teria com o Tite, né? Porque o contrato era até o final do ano, mas é claro que o futebol teria um outro termômetro, né? Porque, de fato, as chapas elas entram numa corrida eleitoral já provavelmente conversando ou tendo no radar possíveis nomes, porque você é eleito em 9 de dezembro, você assume em janeiro, tendo que ter alguém ali anunciando. O Landim, por exemplo, em 2018, ele vence a eleição e ele anuncia, antes do ano, a chapa, ele como chapa, ainda não presidente do Flamengo, no dia da eleição do presidente do Conselho, que foi até o Alcides que venceu, a chapa roxa anunciou o Abel. Né? Então já havia uma conversa prévia, e antes mesmo do ano começar, o Abel foi anunciado porque a chapa, né, anunciou ali, já vinha conversando. Então esse é um desafio também, que já teria com o Tite, porque o contrato até o final do ano, mas é claro que se o Flamengo estivesse nadando de braçada, muito bem, e tudo mais, a coisa, né, poderia navegar em mares menos revoltos. Mas diante da situação, é claro que é um desafio a mais aí, porque você vence uma eleição em dezembro e em janeiro você, né, tá batendo ali na porta da pré-temporada, tem que anunciar alguém, tem que ter um técnico, então as chapas têm essa missão aí de pelo menos iniciar ou ter alguém no radar, fazer uns primeiros contatos se a aí. gente lembrar, teve o Valim, quando ele foi candidato da outra vez, que ele perdeu, ele tinha fechado com. Era o Valim o candidato, né? Ele tinha fechado com o São Paulo, ele tinha um contrato, ele inclusive divulgou, era uma das coisas da plataforma dele, tal, não sei o que era o São Paulo seria o técnico se ele ganhasse, acabou perdendo a eleição. Então, de fato, E o São Paulo virou técnico do Flamengo um tempinho depois. Um tempo depois, E com o Valim, na época, era da diretoria. Ele já tinha saído do Flamengo, Não, né? Já já tinha tinha saído saído. da gestão. Ele saiu no início de 2023. Verdade. Nossa enquete, resultado final aqui, 81% das pessoas acham que o Felipe Luiz foi sim a melhor escolha para o comando do Flamengo e 19% acreditam que não. Vamos ver como é que vai ser, né?